Pessoal, boa noite. Sou a professora Lara e hoje a gente vai dar continuidade sobre o nosso conteúdo de genética e temos por título a segunda lei de Mendel. Bom, a segunda lei de Mendel é a lei da recombinação ou lei da segregação independente, que vocês vão entender no decorrer da aula. Mendel passou a estudar de forma simultânea o processo de transmissão de dois ou mais diferentes pares de genes ao longo das gerações. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que na primeira lei de Mendel, os experimentos que Mendel realizou foi somente com uma característica, que era a cor da ervilha, certo? Ervilha amarela e ervilha verde. Já aqui na segunda lei de Mendel, ele decidiu fazer experimentos trabalhando com duas características, com dois genes diferentes, ou seja, trabalhar com a cor da ervilha, ou como que eu posso dizer, a textura, se ela é lisa, se ela é rugosa. Então ele decidiu trabalhar isso, com dois genes diferentes. Trabalha com duas características, que é o dihibridismo. O dihibridismo são indivíduos heterozigotos para os dois genes, né? E a segregação independente. Essa segregação independente aqui, pessoal, é importante que vocês tenham em mente que esses genes eles vão se segregar de forma independente. Não tem uma forma correta deles se organizarem, eles vão se segregar de forma independente. Vai ir um gene do pai e um gene da mãe de forma independente. O experimento de Mendel com as duas características. Pessoal, não sei se vocês lembram que Mendel decidiu usar a letra do indivíduo que era recessivo. Então, vocês lembram que o verde era recessivo ao amarelo. Então, ele usou o V, a letra V, para denominar o genótipo. E aqui ele percebeu que o R é recessivo ao L. Por quê? O R é o rugoso e o L é liso. E o liso ele vai dominar diante do rugoso. Então, o que ele fez? O Vzão, ele é amarelo, dominante. O Rzão, ele é lisa, também dominante. O Vzinho, ele é verde, recessivo. E o Rzinho também é recessivo. Então, o que ele fez? Ele pegou os parentais puros, é importante que isso seja destacado. Ele pegou os parentais puros e fez o cruzamento. Então, o que gerou desse cruzamento aqui? Se vocês observarem, aqui só tem genes dominantes e aqui só tem genes recessivos. Então, é óbvio que aqui só pode ser enviado um Vzão e daqui só pode ser enviado um Rzão. Então, o genótipo vai ficar Vzão, Rzão. Aqui vocês observam que só tem genes recessivos, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, só poderá ser enviado também um Vzinho e um Rzinho. Então, do cruzamento dessa semente amarela e lisa com a semente verde e rugosa puras, surgiu essa linhagem aqui. Dessa linhagem aqui, Vzão, Rzão, com o Vzão, Rzinho, ele decidiu cruzar para ver o que ia surgir, o que ia dominar. Então, ele fez o cruzamento e observou que, como era de se esperar, a F1 surgiu indivíduos 100% amarelos e lisos. Por quê? Porque o amarelo domina sobre o verde e o lisa, ele domina sobre o rugosa. Então, por isso, surgiu indivíduos somente de cor amarelo e textura lisa. Não contente, ele decidiu fazer o cruzamento desse indivíduo aqui. Esse indivíduo aqui, ele pode ser chamado de hibridismo, que é um indivíduo heterozigoto
para as duas características, como vocês podem ver aqui. Ele é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, porque esse indivíduo aqui só pode mandar genes dominantes e esse aqui só pode mandar genes recessivos. Então, o AF1 se tornou 100% amarela e lisa, então o genótipo dele é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quando ele cruzou essa F1 aqui, ele percebeu que surgiu outras características. Eu vou ensinar para vocês como que faz aqui o cruzamento desses indivíduos de hibridismo, que contendo duas características, né? Eu vou ensinar para vocês de uma forma que é conhecida como o quadro de Punnett, não sei pronunciar bem, ou pode ser pronunciado também de chiqueirinho. Essa forma aqui que eu vou explicar para vocês, ela é uma forma mais extensa, mas eu preciso repassar esse método para vocês, só que existe também uma maneira mais simples, mais rápida de cruzar, que mais à frente eu vou explicar para vocês, que vocês podem estar utilizando em provas e vestibulares. O primeiro passo para fazer o cruzamento em caso de hibridismo, que são indivíduos heterozigotos para os dois genes, vocês lembram que aqui o genótipo é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O cruzamento do Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho com ele mesmo vai produzir 4 gametas diferentes. Quais são eles? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Rzão, Vzinho, que é a mesma coisa desse aqui, só muda a ordem, e Vzinho, Rzinho. E aí, como que faz o cruzamento desses indivíduos para descobrir o seu fenótipo? Antes aqui tem só uma imagenzinha mostrando basicamente como que foi o experimento da segunda lei de Mendel que ele realizou. As amarelas lisas com as verdes rugosas, todas aqui tudo dominante e aqui tudo recessivo puro, que gerou genes Vzão, Rzão e Vzão, Rzinho, que cruzados gerou o AF1 totalmente de sementes amarelas e lisas heterozigotas, porque as amarelas e lisas são dominantes diante as verdes e rugosas. Cruzando essas amarelas e lisas, que é correspondente ao Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele percebeu que surgiu fenótipos diferentes, que são esses aqui. A forma de cruzar individualmente é basicamente você pegar o Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho, que está aqui basicamente. Esses aqui são os indivíduos da F1. Com isso, você vai pegar os indivíduos que foram produzidos, que são os genótipos que surgiram no caso, que são Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Rzão, Vzinho e Vzinho, Rzão, e você vai distribuir esses genótipos de forma horizontal e vertical. Quando fizer isso, o que você tem que fazer é só repetir o que está aqui em cima. Você vai cruzar o Vzão com Vzinho, o Vzão com Vzão, desculpa, que vai dar Vzão, Vzão, Rzão com Rzão, que dá Rzão, Rzão. Então, esse aqui é um genótipo de um indivíduo, certo? Aqui da mesma forma, você vai cruzar o Vzão com Vzão, que vai dar Vzão, Vzão, e o Rzão com Rzinho, que vai dar o Rzão, Rzinho. Aqui já está gerando outro indivíduo, outro genótipo. E é assim que a gente vai esquematizar o quadro de Punnett. E aqui, pessoal, vai estar os genes correspondentes. É sempre importante lembrar que no vertical ou no horizontal, tanto faz, o importante é você lembrar que em um lado você tem que colocar os genes femininos e no outro os genes masculinos e assim cruzar. Feito isso, com o quadro realizado, todo completinho com cruzamento, a gente vai analisar os quadros, os quadros e encontrar os genótipos que são iguais e contar esses genótipos. Por exemplo, a gente pode observar aqui
Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, eles têm as características iguais. Os genótipos são diferentes, mas as características são iguais. Por quê? Porque Vzão e Rzão são dominantes. Então, significa que esse indivíduo aqui, ele é amarelo e liso. E esse indivíduo aqui também é amarelo e liso, porque eles têm os genes dominantes. Analisando todo aquele quadro e contando tudo isso, a gente vai ter a seguinte proporção: semente lisa e amarela, que podem ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A gente tem 9 indivíduos que correspondem a lisa e amarelo. A gente também vai encontrar o seguinte genótipo: Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E esqueci de colocar aqui Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, que correspondem às sementes lisas e verdes. Por que lisas e verdes? Porque o Vzinho aqui está dominante, que corresponde à cor verde da ervilha, e o Rzinho aqui o Rzão aqui está dominante, que corresponde à cor lisa, que o liso ele domina sobre o rugoso. E aqui está representado com R porque vocês lembram, o Mendel ele sempre escolhe a letra do gene que é recessivo. Então, semente lisa e verde, a gente encontrou 3. Semente rugosa e amarela, que correspondem aos genótipos Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, encontramos 3 indivíduos. E semente rugosa lisa, a gente encontrou somente um Vzinho, que corresponde ao Vzinho, somente um indivíduo, que corresponde ao Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Esse indivíduo aqui, como vocês podem ver, é totalmente recessivo, que são os elementos recessivos diante do teste, né? Que é a cor verde e rugosa. Pessoal, não sei se vocês observaram que aqui tem 9 de 16, 3 de 16, 3 de 16 e 1 de 16. Isso significa que do cruzamento que foi realizado entre o indivíduo heterozigoto, foi produzido 16, foram gerados 16 indivíduos. Desses 16 indivíduos, 9 eram lisos e amarelos, 3 dos 16 eram liso e verde, 3 dos 16 era rugosa e amarela, e uma de 16 era rugosa e verde. Então, a proporção fenotípica que foi encontrada das características, como a cor e a forma da ervilha, foi essa: 9 para 3, para 3, para 1. Sempre que vocês ouvirem falar na proporção fenotípica 9 para 3, para 3, para 1, significa que está se tratando da segunda lei de Mendel. Aqui é basicamente só uma representaçãozinha para vocês. Aqui é a ervilha amarela e lisa, e aqui a ervilha verde e rugosa. Aqui é a ervilha totalmente dominante, com genes dominantes puros, e aqui a ervilha recessiva, com genes recessivos. Aqui gerou a F1, que veio um Vzão daqui e um Vzinho. Um Vzão daqui, um Vzinho daqui, e um Rzinho daqui e um Rzinho daqui. E aí, a geração F2 vai ser essa aqui. Mendel foi lá e fez a autofecundação, e a F2 gerada é essa aqui, ó, toda essa aqui. Quando você cruza o Vzão, Vzão, você coloca no quadrinho Vzão, Vzão, Rzão, 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 Vzão, Vzão, vai dar Vzão, Vzão, e Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. São genótipos diferentes e com características iguais, no caso, que são os fenótipos. Então, depois é só conferir os genótipos que foram produzidos e ver quais são os fenótipos correspondentes a eles. No caso, aqui temos
9 amarelas lisas e 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa, que é totalmente recessiva. Então, essa aqui é a representação em cor e formato para vocês entenderem melhor o experimento. Então, a segunda lei de Mendel é basicamente isso, quando ele começa a trabalhar com dois genes diferentes, com duas características diferentes. Então é isso, pessoal, até a próxima aula.